dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Que dia mais maravilhoso! Bom dia! Bora começar o Café com a Pri nessa sexta-feira linda! Ai, como é que tá o clima aí? Porque aqui tá a coisa mais maravilhosa. Meu Deus do céu! Como é que tá o clima aí na sua cidade? Porque aqui tá aquela chuvinha, aquela garoinha, aquele climinha friozinho, gostoso. Como é que tá aí? Bom dia, bom dia, bom dia! Bora começar o nosso Café com a Pri, hoje todo especial, porque hoje eu vou tirar todas as dúvidas. Nós vamos falar sobre como escolher o melhor conteúdo para os nossos filhos. Não escolha o conteúdo pela idade, ó, chuva no Rio de Janeiro. Pois é, aqui em Minas também tá. Uai, aqui tá gostoso demais. Aqui tá uma delícia. Olha aí, ali, o sol está brilhando. De onde, Lila? De onde você é? Conta aqui pra mim. Aqui tá uma delícia, aqui tá um climinha, eu acordei às 5 da manhã, todo mundo já caiu da cama hoje, tá todo mundo já, ó, 100% acordados. E os vizinhos que lutem, né? Todo mundo acordando às 5, imagina só. Bom dia! Bora! Quem está na expectativa, ó, da nossa aula 3 hoje? Olha aí, Rio Grande do Sul, muito frio e chuva. Ai, que delícia, eu amo esse clima. Ah, Maranhão, né? Maranhão não tem jeito, né, minha gente? Maranhão é quente, 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 quente. Maranhão não tem jeito. Maranhão é calor mesmo. Bora! Bom dia! Quem já está na expectativa para nossa aula 3, que é hoje? Hoje à noite nós temos a aula 3. Vou falar sobre gramática, a importância de estudar gramática, a importância de introduzir a gramática aí na vida dos seus filhos. Gente, meu olho tá ardendo, acredita? 5 graus. Então, bora! Acho que eu passei protetor dentro do olho. É uma coisa, assim, de louco isso aqui. Tá ardendo meu olho. Bora? Então vamos. Bora lá. Opa, então vamos. Vamos entender o seguinte, vai colocando aqui pra mim nos comentários a idade do seu filho, a dificuldade que o seu filho tem. Por quê? Ao longo da semana, a gente tá sempre falando sobre a importância de você mudar a sua mentalidade, de você conseguir se organizar, de você se preparar realmente para formar o seu filho. A Nidiane, gostaria de saber se o caderno de provérbios que você fez sobre, né, o caderno, e quando saiu de morfologia, não tem data para sair morfologia. O caderno de provérbios, ele tá pronto, mas ainda eu tenho que fazer revisão. Então eu já vou fazendo revisão junto com os meus filhos já utilizando. Eles serão disponibilizados junto com o de morfologia, provavelmente. Mas não tem data ainda não. Tô aí na luta. Pra sair do jeito que a gente gosta, do jeito que uma mãe consiga utilizar, gasta tempo, muito tempo. Não é pegar qualquer atividade. Precisa ser muito bem estruturado, porque esse é o objetivo do programa. Fazer com que o material realmente seja bem descomplicado, bem prático, para a mãe conseguir aplicar com a criança e para a criança conseguir aprender. Precisa de uma estrutura. Por isso que eu falo que é tão importante ter essa estrutura totalmente organizada, tudo bem, muito planejado para a criança de fato conseguir aprender. Tem que ter a estrutura, tá? Então, sem data por enquanto. Dificuldade na assentação. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar nas escolhas dos materiais. Eu recebi uma mensagem essa semana e eu fiquei bem chateada, porque eu perdi a mensagem. Eu não sei quem foi que me mandou. Eu queria ter respondido a pessoa novamente. Eu já tinha respondido e ela voltou com essa dificuldade, que ela ficou assim, Pri, ela faz homeschooling, ou ela vai começar, e ela ficou assim, mas minha filha vai estar no 2º ano, como é que é? Eu consigo utilizar esse material no 2º e no 3º ano? E aí eu perdi a mensagem da pessoa, então eu não consigo nem dar um retorno pra ela, e eu fiquei bem chateada, porque eu gostaria de ter dado esse retorno pra ela. Mas enfim, quem sabe ela vai assistir.
Eu sei que isso é uma grande dúvida de muitas pessoas que me procuram. É para qual idade? Não é assim? Quando você vai escolher um material para o seu filho, qual que é a primeira coisa que você pergunta? Para qual idade que é? Serve para o meu filho? Ele tá no primeiro ano. Ele tá no segundo ano. Serve para o meu filho? Não é assim que você faz? Pois é. Por que nós agimos assim? Por que fazemos assim? Porque nós estamos doutrinadas com uma formação entranhada que você escolhe material pela idade da criança. Você escolhe material pela turma, pela série que a criança está. Nós aprendemos assim, continuamos agindo assim. Só que isso é um grande problema. Por quê? Porque se você foca somente na idade do seu filho, o seu filho, a depender do nível que ele está, ele vai ser prejudicado. E eu não estou falando só de crianças que estão atrasadas. Eu estou falando também de crianças que estão adiantadas. Porque uma criança que é nivelada somente pela idade ou pela turma que ela está, pela série que ela está, pode ser que ela que ela tenha condições e possibilidades de avançar. Pode ser que ela tenha. Ou pode ser que não. Então, o maior erro que a gente pode cometer é definir o conteúdo, o material, pensando somente na idade. E talvez neste momento você pode estar se perguntando assim: Pri, mas como que eu vou saber qual é o conteúdo? Pri, como que eu vou saber? Eu sei que isso é realmente uma questão. Por isso que quando você vai aplicar um conteúdo com a criança, quando você vai adquirir um material, você tem que ter essa visão, ou a pessoa que produz o material tem que te passar essa visão. Então eu vou dar o exemplo da gramática hoje aqui para vocês, para que vocês entendam a estrutura. Se eu pego uma gramática, vamos pegar aqui. Ai, vai cair tudo. Peraí. Ui, caiu. Por exemplo aqui, peguei uma gramática do Segala, por exemplo, tá? Ou peguei aqui uma velhinha aqui do Napoleão Almeida. Se eu pego a gramática, se o meu objetivo é fazer com que o meu filho tenha domínio em português, né, fazer com que o meu filho realmente aprenda a ler, escrever corretamente, tenha domínio das regras, aprenda a interpretar, entenda aquilo que ele está lendo, eu vou entender que a gramática ela é dividida por partes. Ou seja, essa criança ela precisa aprender todas as partes. Obviamente que de forma gradativa. Ou melhor, essa pessoa precisa aprender todas as partes de forma gradativa. Sempre começando do mais simples e avançando para o mais complexo. Então, quando uma criança entra na escola ou uma criança começa a ser ensinada em casa de forma sistematizada, porque eu falo que a gente está ensinando os nossos filhos desde quando eles nasceram, né? Quando essa criança ela começa a ser ensinada de forma sistematizada ou ela vai para a escola, enfim, ela sempre vai começar como? Conhecendo as letras, o nome, o que seria o certo, tá? Ela vai conhecer o princípio alfabético. O que é o princípio alfabético? É a criança ter domínio do que é letra, do que é som, e ela começar a trabalhar isso de forma gradativa, de forma sistematizada, de forma repetitiva, e aos poucos ela vai avançando. Quem não assistiu a aula 2, eu mostro toda a estrutura da ortografia. Isso é realmente um esquema para você conseguir orientar, distribuir os conteúdos dos seus filhos. O que eles precisam saber, tá? Então, na aula da leitura, na nossa aula fechada, eu falei sobre esse processo. Na aula de ortografia, eu falei sobre esse processo. E na aula de hoje, eu vou mostrar toda a estrutura da gramática e como isso vai influenciar na aquisição das outras habilidades para o seu filho. Então, não perde a aula. As aulas são fechadas. Então, quem não assistiu, só digitar aula, que eu mando o link, ainda dá tempo, tá? Mas o seu tempo tá, assim, se esgotando. Corre para assistir. Aproveita esse friozinho, pega uma cobertinha, pega papel e caneta e vai assistir a aula anotando, porque vai ser bem importante. Então, tá. Tendo entendido isso, não adianta você ficar com foco somente na idade. Por quê? Porque depende. Hoje tem crianças com 9 anos que não sabem ler. Isso é ou não uma realidade? Conta pra mim. A Desaquiel. Eu vou falar sobre acentuação, tá? Daqui a pouquinho eu até anotei aqui
Pra eu lembrar, porque senão eu me esqueço. Daqui a pouco eu volto nisso, que eu tô perdendo as mensagens aqui. Minha filha tem 12 anos, fica muito tempo no celular, não tem vontade de ler, de estudar, falta de interesse. Mas, Josi, enquanto você não tirar o celular da sua filha, não tirar as telas da sua filha, ela não vai ter vontade mesmo. A criança, por si só, ela já não vai ter vontade. Essa é a realidade. Isso não é algo que brota. Criança não aprende a estudar sozinha, criança não se interessa por isso. Existem algumas, pode ser que exista, mas a maioria isso foi estimulado desde pequeno. Ah, Priscila, tem jeito pra minha filha de 12 anos? Tem. É mais difícil? É. Mas tem jeito? Tem. Você tem que ter garra, tá? Pra tirar o celular da sua filha e falar, você não mexe mais no celular durante a semana. Ou você não mexe mais no celular. Tem necessidade da sua filha de 12 anos ter celular? Ela precisa se comunicar com você realmente? Ah, mas ela vai chorar. Não tem problema. Você tá salvando a sua filha. Deixa ela chorar. Mas tira. E aí desenvolve hábito. Coloca ela. Você vai ler todos os dias. Já assistiram aquele filme... Quem já assistiu aquele Mãos Talentosas? Daquele rapaz que a mãe desliga a televisão e fala, vocês não vão assistir, vão pra biblioteca, vai pegar um livro, vai fazer resumo, traz pra mim que não sei o quê, que vocês podem mais e tal. É exatamente isso que você vai fazer, Josi. Vai ser na bruta mesmo. Tira o celular e fala, a partir de hoje as coisas são diferentes aqui. Vai estudar, vai fazer o que precisa ser feito e é isso. Tá? Criança com hiperestímulo, ela não se interessa em nada nos estudos. Em absolutamente nada. Deixa eu ver aqui. Meu filho tem 7 anos e está no 2º ano. Dificuldade na acentuação e forma frase sem sentido. Vou falar sobre isso. Vamos ver aqui o que mais pergunta. Acredito que a grande dificuldade dos pais é desescolarizar a mente, porque o parâmetro para identificar se o filho está atrasado ou avançado é a régua da escola. Quando comecei com o Gabriel, busquei como as disciplinas eram estruturadas. Exatamente, esse é o caminho. Meu filho tem 10 anos e tem dificuldade na interpretação de texto. Qual estratégia usar? Então vamos entender aqui. Só tô querendo ver aqui, normalmente é interpretação. Deixa eu ver aqui se tem mais. Tá no 6º ano e não sabe ler. Olha só, tá vendo? Por isso que não dá pra escolher pela idade. Bom dia, Pri. Já assisti às aulas. Meu filho já tá no 5º ano e tem dificuldade de interpretação e não leitor fluente e tem um pouco de dificuldade na ortografia. Então, este material dá certo? Com certeza. Vou te explicar, tá? Com certeza. Vamos entender aqui. Parece aqui que a maioria aqui é problema com a interpretação. Vamos entender. Então, como que a gente escolhe o material? Eu vou mostrar aqui os materiais, eu vou explicar como que funciona, tá bom? Como que a gente escolhe o material? Só que vocês vão complementar essa aula que vocês estão assistindo agora de manhã, assistindo a aula da noite, da gramática, para vocês entenderem de forma completa, tá? Só digitar a aula que eu mando para vocês, o link, porque a aula é fechada. Interpretação, tô vendo a dificuldade aí. Então, vamos entender. Então, a criança, ela precisa passar por todo esse processo. O fato da criança pular etapas faz com que ela, de fato, fique com lacunas cada vez mais profundas, cada vez piores, e ela, de fato, não consiga avançar. E qual que é o problema disso? Que além da criança não avançar nos estudos, ela realmente toma um desgosto por estudar. Por quê? Porque é algo complexo. Ela não partiu de forma gradativa, ela já foi pro complexo. Imagina um ginasta fazendo todas aquelas manobras complexas logo quando ele acaba de chegar lá. Não vai dar certo. O que ele vai querer fazer? Desistir. Se eu chego num lugar e eu vou ter que ficar pulando, dando pirueta, dando não sei quantas cambalhotas e parar em pé e ainda levantar o bracinho assim e tal, fazer... Eu não vou dar conta de fazer, porque eu não tenho a habilidade necessária. Eu vou precisar começar a fazer saltinhos pequenos, eu vou começar a me exercitar, eu vou começar a ganhar confiança. E aos pouquinhos esse nível de dificuldade vai aumentando. Funciona assim para tudo na nossa vida. Ninguém vai aprender a dirigir numa BR a 200 por hora. Você aprende a dirigir aonde? Com uma pessoa do seu lado, falando tudo que você tá fazendo de errado e você super nervosa num lugar isolado. Num lugar que não tem pessoas, que não tem muito movimento de carro. Porque você começa andando a 20 por hora. E o carro toda hora morre, porque você não tem a habilidade necessária.
E aos pouquinhos, à medida que você vai ganhando habilidade, você vai começando a ir para lugares que é um pouco mais movimentado, mesmo apavorada. Até que você ganha habilidade para chegar aí a uma BR. E mesmo assim, depois que você tira a carteira, você começa tensa. É processo. Então, quando a gente pensa na educação dos nossos filhos, a gente vai ter que conseguir ver o conteúdo ali de uma forma global. Qual que é o problema que acontece hoje? Que é o que essa mãe me perguntou. Ela falou assim, Pri, então com o seu material eu vou ver todo o conteúdo do segundo ano e do terceiro ano, a minha filha vai conseguir utilizar? O nosso método, ele não é focado na BNCC, embora tenha coisas da BNCC. A BNCC é o currículo que coloca ali tudo que a criança deve ver ao longo do ano. Então tem 300 tipos de conteúdos que a criança tem que ver ao longo do segundo ano, que ela tem que ver ao longo do terceiro ano. Qual é o problema disso? O problema é que não dá tempo da criança ver tudo aquilo. O problema é que existem inúmeros conteúdos que são completamente desnecessários. E qual que é o problema maior ainda? É que a criança ela vai ver essa quantidade, essa variedade de conteúdo de forma superficial. Ou seja, ela não tem profundidade em nada. Sabe aquela pessoa que ela é rasa em tudo que ela faz? Ela não tem domínio de nada, ela não consegue ter domínio de absolutamente nada, porque ela não passa pelo processo do real aprendizado. Aí a criança finaliza o ano, passa para a próxima turma, né, para a próxima série, sem ter dominado o conteúdo do anterior. E aí qual que é o problema que acontece na língua portuguesa de forma específica? Um conteúdo depende do outro. Aí eu tô vendo um monte de mães mandando mensagens aqui, ó. Meu filho tem dificuldade na acentuação, meu filho tem dificuldade na interpretação. Seu filho tem dificuldade na interpretação porque ele não aprendeu a ler de forma correta. Uma criança que chega à fluência, ela lê de forma fluida, sem hesitar, sem esforço. É algo natural, flui, sai. A criança ela não tem que se esforçar de forma gigantesca para conseguir decodificar aquilo que está escrito. Só que essa criança, ela foi sendo levada de acordo somente com a idade, não pensando na habilidade e na capacidade. Então, quando você vai escolher um conteúdo para o seu filho, você observa a capacidade, a habilidade que ele está naquele momento e a idade. É óbvio também que eu não vou pegar uma coisa complexa só porque seu filho de 5 anos sabe ler e vou jogar a gramática de uma forma complexa. Não, porque também tem coisas que precisam da maturidade, da habilidade motora. Então, é um conjunto de fatores que colaboram, que contribuem para que essa criança consiga avançar. Então, pensando na gramática, tem toda a estrutura. Nós vamos ter domínio primeiro da fonética. Na aula 3 hoje eu vou mostrar por que a fonética vai influenciar para que o seu filho aprenda a ortografia correta e aprenda a ler corretamente. Se o seu filho não tem domínio, ele não avança. Então, para você, de fato, conseguir ensinar o seu filho, ajudar o seu filho, fazer com que o seu filho tenha domínio de um conteúdo determinado, você vai ter que ter essa visão macro. É por isso que no programa a gente disponibiliza tudo. E você vai ter que focar naquilo que é fundamental, dando a estrutura necessária para que ele consiga avançar. E não tem que ter pressa. Porque se uma criança volta e estuda da forma adequada, ela avança muito mais rápido. Porque ela tem base, porque ela tem estrutura. Já imagina uma construção e você ter que ficar remendando o tempo todo. Você constrói a parede ela não tá de forma adequada, ela não tem a sustentação adequada, ela não tem a estrutura ideal. Aí você constrói lá de qualquer jeito porque tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Por quê? Porque não dá tempo. Porque você tem que entregar a obra rápido. É isso. É como se a criança fosse essa parede e você tem que terminar, né, antes do final do ano ali de forma rápida. Aí, nesse meio do caminho, essa parede começa a dar uma curvinha. Parece que ela vai cair. Aí você corre, vai lá, pega um pau e escora. Aí você corre, vai lá, paga uma professora particular ou faz alguma coisa, faz a criança decorar a prova e pronto.
E aí fica esse sofrimento, porque a criança não tem a estrutura, porque essa parede não tem a estrutura e você tem que ficar o tempo todo remendando, o tempo todo contornando a situação. E você cansa e a criança cansa também. Então, não escolha conteúdo pela idade, somente. Analisa em que nível o seu filho tá. Então, na gramática, se o seu filho tem dificuldade na ortografia, se o seu filho não tá lendo direito, se o seu filho não tem nenhuma dessas habilidades, não importa em que série ele esteja neste momento, não importa a idade dele, ele vai ter que estudar fonética. Um adulto estuda fonética. Um adulto que vai fazer concurso público, ele precisa estudar fonética. Inclusive, é o conteúdo que mais cai. Estranho, né? Por que será? Porque é o conteúdo que ninguém estuda. Uma dúvida, não seguir a BNCC poderá dificultar no futuro a criança fazer prova do Enseja? Não que eu esteja preocupada. Ai, gente, não é que eu estou preocupada com o primordial, mas gostaria de compreender melhor. Vamos entender, Vanessa. A BNCC, que todo mundo mete o pau, né? O que a gente tem que entender? Que até quem fala mal da BNCC segue a BNCC de forma indireta. Por quê? Porque a matemática, as 4 operações básicas estão lá na BNCC. Provavelmente você estuda isso com seu filho. Leitura, interpretação, cópia, gramática de forma rasa, tá ali na BNCC. Embora você, às vezes, não se toque nisso. Então, o problema da BNCC é a quantidade de forma desorganizada e conteúdos desnecessários que enche a criança, faz a criança ser cheia de nada. Esse é o problema, tá? Mas a gente não vai falar, não, porque eu não sigo a BNCC. Gente, não, porque a gramática, esses conteúdos estão lá. De forma desorganizada? Sim. De forma rasa? Sim, mas estão lá, tá? Qual que é a questão? O que você tem que entender? O que você precisa para preparar o seu filho para qualquer prova que ele for fazer? Seja Enseja, seja um vestibular, seja um cursinho, um concurso público, enfim, qualquer coisa que seja. O que o seu filho precisa? Saber estudar. A nossa preocupação com a prova do Enseja é realmente porque a gente tem a mente escolarizada e a gente acha que a gente tem que treinar a criança para fazer a prova do Enseja. Fazer a prova do Enseja, ela é uma consequência. O seu objetivo precisa ser fazer o seu filho aprender. O seu objetivo precisa ser fazer o meu filho saber estudar. O seu filho precisa saber estudar. O seu filho precisa aprender aquilo que ele está estudando. O seu filho precisa desenvolver a autonomia de buscar informação, buscar conhecimento daquilo que ele ainda não tem. Porque aí, quando o seu filho estiver com 17 anos, 14 anos, 15 anos, e ele tiver que fazer uma prova dessa, e for o seu desejo, e for o desejo dele, ele vai pegar o edital, ele vai pegar o cronograma, vai sentar a bundinha na cadeira e vai estudar. Mas ele já sabe estudar. Ele tem base. Ele tem a estrutura necessária. É simplesmente isso. Só que ao invés de você ficar treinando 10 anos o seu filho para fazer uma prova do Enseja, você treina o seu filho para ser um autodidata, para ter domínio de um conteúdo, qualquer que ele quiser. Porque não existe dificuldade. Se o meu filho sabe estudar, ele consegue aprender qualquer conteúdo. Se o meu filho não é todo bloqueado, achando que ele é um incapaz, que ele não consegue, que ele tem dificuldade, ele consegue aprender o que ele quiser. Então, eu não tenho um pingo de preocupação com a prova do Enseja. Eu não sei nem o que cai, eu nem sigo, eu não procuro nem saber, eu não tô nem aí. Eu, Priscila. Por quê? Porque o meu foco é fazer com que os meus filhos tenham domínio da gramática. Porque essa é a base. O seu filho dominando a gramática, ele aprende a ler, escrever, entender tudo que ele lê. Ele avança em todas as áreas. Ele tem habilidade, ele tem agilidade, ele não é aquela criança que demora. Por quê? Porque ele lê, entende, lê, entende, lê, entende. Não é aquela pessoa que fica toda hora voltando, não consegue entender a essência. Aí essa criança não avança em nenhum outro conteúdo. Se ela vai estudar história, ela não dá conta. Se vai estudar geografia, ela não dá conta, porque ela não entende. Ela tem dificuldade no que é base, no que é primordial.
É óbvio que se você for fazer o ensejo, você vai ter que entender o que vai pedir na prova, qual é o conteúdo que vai cair, você vai ter que estudar. Mas o seu filho já sabe estudar? Ele foi treinado ao longo de todos os anos de como deve estudar, como se deve estudar, como que a gente estuda, como é que a gente aprende realmente? Esse que é o ponto. Esse é porque a gente quer às vezes começar a casa pelo telhado, não dá. A gente tem que oferecer a estrutura. Gente, a Kitty tá dando umas corridas aqui de louca assim. Do nada, peraí. Entendeu? É exatamente isso. Deixa eu tirar aqui que ela tá pegando uma sacolinha aqui. Tá? Vamos lá. Então vamos lá entender a questão da gramática, tá bom? Vou mostrar aqui. Deu pra entender a estrutura? Eu não posso chegar e jogar isso tudo aqui pra criança. Ela não vai ter condições de entender. Eu vou pegar isso e vou estudar, vou treinar. Vou pegar isso, vou estudar, vou treinar. É assim, é processo. É de forma gradativa. Deixa eu virar aqui. Vou falar da acentuação, tá? No programa, por isso que a gente oferece no programa o material completo. Vamos entender aqui, ó. Aqui tá as regras, tá? Então aqui eu peguei todas as regras da fonética. Aqui eu até separei como estudar português. Isso aqui é como estudar português. Eu mostro para as mães. É isso que você precisa ter a visão de cada conteúdo que você aplica para o seu filho. Isso aqui que eu ofereço para as minhas alunas, uma visão de cada conteúdo que ela precisa ver com o filho para ele ter esse domínio de português, para que de fato ele consiga aprender português, tá bom? Então a gente estuda aqui toda a parte da fonética, separação silábica, acentuação gráfica, formação de palavras e ortografia. Esse aqui é a primeira parte. E homônimos e parônimos também, tá? Aqui, essa aqui é a primeira parte que a gente estuda. Por quê? Isso aqui é o que vai dar habilidade, é o primeiro conteúdo estudado para dar habilidade para a criança avançar, ler e escrever corretamente e entender aquilo que ela está escrevendo, para depois a gente passar para a morfologia. A gente não entra na morfologia. Eu vejo crianças do primeiro ano estudando morfologia de forma rasa, super rasa, né? O menino está alegre. Menino, qual é o substantivo? Menino, tá? É uma coisa rasa mesmo, tá? E aí, o que acontece? Só que não tem domínio da ortografia correta das palavras. Aí a criança não avança, tá bom? Então, aqui eu dou a visão geral para que a mãe entenda qual é o passo a passo, a estrutura. E aqui a gente aborda as regras principais, as exceções, tudo que a mãe precisa para ela conseguir aplicar com a criança. Adianta eu oferecer a regra e não oferecer atividade para a criança? Não. Priscila, com qual idade a criança consegue estudar esse material? A partir dos 7 anos, 6 anos, dependendo, né? Por quê? Porque tudo é a forma como é aplicado. Então, uma criança, por exemplo, de 6 anos... Deixa eu tirar essa água aqui. Deixa eu pegar aqui o caderno de poesia. Se ela já está escrevendo, a minha filha com 6, por exemplo, ela começou utilizando esse material. Aqui a gente estuda 14 poemas. Aqui a gente vai trabalhar o texto, a caligrafia, o texto, transição de letra de forma para letra cursiva, a criança treina. Aqui a mãe pode fazer quantas impressões ela precisar para colocar a criança para fazer todos os dias. Aqui a gente começa a introduzir gramática. Às vezes a pessoa fala gramática, acha que é uma coisa complexa. Não, gente, ela é dividida por níveis. Então aqui eu vou começar a trabalhar com a criança a diferença de letra e fonema e vou avançando de forma gradativa. A criança vai estudar o vocabulário, ela vai estudar toda a estrutura para que ela consiga ter domínio da gramática na fase que ela se encontra. Aí aqui vai ter todos os materiais, os recursos para a criança estudar vocabulário. Porque qual que é o objetivo aqui? Então uma criança do primeiro ano ou uma criança que está indo para o primeiro ano... Qual que é o meu objetivo? Fazer com que ela desenvolva na leitura. O meu objetivo é fazer com que ela desenvolva na leitura. Olha aqui a gramática, ó, tudo explicado, tá? Ó, o objetivo é fazer com que a criança se desenvolva na leitura, que ela leia o poema, que ela memorize o poema, que ela consiga recitar o poema, que ela estude o vocabulário do poema, que ela entenda conceitos da gramática que estão aqui presentes no poema, tudo de forma gradativa. Priscila, uma criança de 7 anos dá conta? Dá. Dependendo da criança até de 6.
dependendo do nível que ela se encontra. Mas a partir do 7 você já consegue utilizar. Crianças do primeiro ano utilizam esse material, inclusive nas escolas. Crianças de primeiro ano utilizam esse material. Por quê? Porque ele é todo estruturado, ó, para que a criança consiga internalizar os conceitos que são fundamentais para que ela consiga dar o próximo passo. Então isso aqui é um material que você consegue utilizar por 1 ano, que vem com todos os recursos. Olha só, quem tá falando aí que a criança não sabe acentuação? Por que a criança não tem domínio da acentuação? Por que a criança... são muitas. Por que a criança não sabe acentuar as palavras de forma correta? Não tem noção, né? Onde é que coloca o acento? Por quê? Porque quando a criança está na época de aprender sílaba tônica, quando a criança está na época de aprender separação silábica, quando a criança está nessa fase, o que acontece? Eles pulam e já estão estudando morfologia com essa criança. Aí a criança, tadinha, ela não sabe separar em sílabas. Ah, Priscila, meu filho sabe separar casa. Eu quero colocar uma palavra difícil e ver se sabe separar. Se tem domínio das regras, porque tem as regras. Ó, tem as regras, tá? Da separação silábica. Entendeu? Eu quero saber se ele sabe separar silêncio, se ele vai deixar junto ou separado, tá bom? Então é isso, são níveis. Primeiro, a criança começa a aprender a separar assim mesmo, ó. Sílaba simples, cavalo. Não é assim? Depois, as coisas vão ficando mais complexas. Por quê? Porque ter domínio da separação silábica é a base necessária para que a criança precisa para conseguir depois identificar a sílaba tônica, conseguir aprender a ortografia correta das palavras, e eu vou mostrar aqui. Aí a criança não sabe que... vamos pensar aqui numa palavra. Deixa eu pegar uma aqui. Vamos pegar... Deixa eu achar uma palavra aqui. Vamos... Grátis, tá? Grátis. Aí a criança fica... Grátis tem acento ou não? Aí, aqui tem. Por quê? Porque toda paroxítona terminada em is, i ou is, tá? I ou is, recebe acento. A criança, ela memoriza isso aqui. Toda paroxítona terminada em i ou is recebe acento. Não importa. Ah, caqui vai receber. Ah, lápis. Terminou com is, recebe acento. Como que a criança aprende? Como que essa criança aprende? Ela vai ser exposta a uma regra, um conceito, e ela vai fazer atividade para treinar, para treinar, para treinar, para treinar, para treinar, para treinar. Como que você faz? Você pega a criança e escreve uma palavra. Deixa eu ver. Qual? Vamos pegar uma outra aqui. Líquido. Árvore. Aí como é que você faz? Você pergunta, por que que essa palavra está acentuada? Aí a criança, porque toda proparoxítona é acentuada. Então ela já sabe que quando a sílaba tônica for aqui, a palavra ela vai receber acento, obrigatoriamente. Só que, aí tá o detalhe. Gente, o meu apagador tá assim, uma tristeza. Aí tá um detalhe, vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui, ó. Analisando aqui a pranchinha. Então, isso aqui, ó, eu começo com isso com a criança. A criança começa literalmente usando a prancha. Por quê? Para ela enxergar o que é oxítona, o que é paroxítona, o que é proparoxítona, para que isso fique visual. Se a criança não sabe separar em sílabas, ela não consegue encaixar cada pedacinho no lugar que deve. Aí ela chama a palavra líquido. Ela sabe que tá aqui. Ah, tá aqui. Líquido. Ah, então essa palavra ela é classificada como proparoxítona. Qual que é a regra? Toda proparoxítona é acentuada. Só que sabe o que acontece? Para eu fazer isso com meu filho,
para que a gente consiga estruturar o estudo do seu filho, vai gastar tempo. E aí você fala, Pri, eu não tenho muito tempo. Não, eu tô falando gastar tempo é você conseguir perceber o seguinte, que eu prefiro ficar uma semana apresentando uma palavra pro meu filho e pedindo para ele justificar por que é acentuado ou não. Eu prefiro ficar uma semana treinando sílaba tônica com meu filho e fazendo com que ele tenha domínio, porque o fato do meu filho ter domínio da sílaba tônica é o que vai dar habilidade para que ele domine a acentuação e é o que vai dar habilidade para que ele consiga escrever as palavras de forma correta e é o que vai dar habilidade para que ele consiga ler corretamente. Então não adianta só passar pelo conteúdo. Ah, o que é paroxítono, proparoxítono e inoxítono? Tá, mas a criança ela não consolidou. E aí você imagina, eu poder trabalhar com a criança que toda proparoxítona é acentuada. Que, por exemplo, as paroxítonas terminadas em... Aqui, ó. U, us, I, is, R, L, N, X, uns, ãos, PS, ons, são acentuadas. Caráter, fóssil, réptil, líquen, córtex, bíceps, fórum, juris. Não adianta eu julgar isso aqui para a criança memorizar. Ela é impossível. A criança ela tem que entender a regra e aplicar. Como? Você coloca aqui fóruns. Aí pede a criança para fazer a separação silábica. E aí você pede para ela justificar. Por que tem acento? Ah, porque é uma paroxítona. E toda paroxítona terminada em recebe acento. É gastar tempo treinando a criança. Quanto mais você repete, quanto mais você expõe, mais a criança internaliza. Não dá para passar de forma superficial, porque o fato do seu filho não ter domínio na acentuação vai fazer com que ele não consiga ler corretamente e vai fazer com que ele não consiga interpretar. Porque isso vai influenciar na compreensão. Ele não sabe a acentuação. Ele vai escrever errado. Então, a ortografia também já vai dar ruim. Ele vai ler errado e ele não vai conseguir interpretar. Por quê? Para você interpretar um texto, você depende dessas habilidades. A criança não interpreta, não. Ela entende o conceito. A criança, para ela aprender a ler... A criança, para aprender a ler, de fato, ela precisa ter precisão, velocidade, prosódia. Se o seu filho tem lacunas, ele não vai ter velocidade. Ele não tem prosódia. A criança sem essa melodia, sem pronunciar, e prosódia está ligado diretamente à questão da acentuação, ela não consegue entender a essência do texto, ela não vai interpretar. O que eu estou te mostrando aqui? Que uma coisa está ligada à outra. Eu vou dar uma aula completa sobre isso hoje, às 20h07. A aula é gratuita, mas ela é fechada. Só quem está lá no grupo do WhatsApp que vai receber o link dessa aula. Tá bom? Então, se você quer assistir essa aula da gramática, se você quer entender os motivos que fazem o seu filho não conseguir avançar, corre lá para assistir. Só digitar aula aqui nos comentários que eu mando o link lá no direct para você. Tá bom? Então, qual que é o objetivo aqui? É treinar a criança com as habilidades necessárias para que ela consiga ter o domínio do início da gramática, tá? Então, eu tô aqui fazendo um poema, aqui ó, tanta tinta. Aí eu já tô aqui aproveitando a oportunidade, porque é isso, mãe, não tem mãe desatenta aqui. Nós somos mães intencionais, eu falei isso a semana inteira. Mãe intencional aproveita a oportunidade.
Eu estou vendo aqui vários dígrafos vocálicos, então eu já explico para criança. Por que que tinta é escrito assim? A gente não escuta o som do N. Tinta. Parece assim, ó. Tinta. Deixa eu ver outra aqui. Desponta. E aí eu vou treinando a criança com um poema, de uma forma tranquila. Filha, olha só, existem aqui os dígrafos. Os dígrafos é o encontro, é duas letras que se encontram e formam um único som. Como no caso aqui, o an, em, in, on, an, em, in, on, Vamos identificar os dígrafos que estão aqui no poema? E aí a criança pega o lápis e vai marcando os dígrafos. À medida que ela vai fazendo isso de forma repetitiva, isso vai se consolidando. É assim que a criança aprende. O fato do seu filho ter domínio do que é um dígrafo vai ajudá-lo a entender por que muitas vezes nós escrevemos assim com duas letras, mas ouvimos um único som. Nós escrevemos esse pedaço aqui que tem duas letras, mas tem um único fonema, um único som. Isso aqui é a justificativa da dificuldade ortográfica que talvez o seu filho tenha. É isso, tá bom? A justificativa do seu filho ter dificuldade com acentuação, filho, grátis, tem acento. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em is. Todas as palavras terminadas em i e is recebem acento. Filho, todas. Quando tiver essa sílaba tônica, a penúltima sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, todas que tiver a segunda sílaba, a penúltima sílaba mais forte terminada em is, recebe acento. Aí adianta só você falar? Não, você fala e coloca a criança para treinar. O programa tem todo o material para a criança treinar. Então aqui, você está trabalhando o poema, você já está aproveitando e mostrando uma regrinha para a criança. À medida que isso vai se repetindo, a criança ela consolida. Isso aqui é material que você consegue utilizar para o resto da vida. Isso aqui você usa o resto da sua vida. Isso aqui por mais de um ano. Dependendo do nível da criança, da idade da criança. Por quê? Porque não tem que ter pressa. O que eu preciso é que ela termine esse material tendo o domínio necessário. Por quê? Porque aí depois que ela treinou vocabulário, memorizou os poemas, fez a recitação dos poemas, montou os poemas, memorizou, recitou, estudou o vocabulário de cada poema, aí 1 ano e meio, sei lá, 1 ano e meio, aí eu vou passar para onde? Isso junto trabalhando o quê? Ditado, que é outro material que você usa pro resto da vida. Por isso que é do 1º ao 5º ano. Isso aqui você usa sempre. Até você que é adulto consegue usar. Porque você vai treinar vocabulário. Com esse material você treina vocabulário, você treina ortografia, você treina as regras da gramática, você treina leitura, você treina tudo com esse vocabulário. Tudo. Ditado por nível, separado por nível. Ditado de palavras complexas, separadas por conceitos. Ó, Sá, Só, Su, Sé, Si, com várias dificuldades ortográficas, com sílabas complexas, tudo na letra maiúscula e na letra minúscula. Por quê? Crianças que trocam P com B, P com Q, fazem essas trocas, não conseguem identificar na letra minúscula. O que ela precisa? Ser exposta, ela precisa treinar de forma repetitiva. Tá aqui. Ah, aí depois que ela finalizou, aí ela já tem a base necessária para treinar gramática. Aí tem 2 materiais que é gramática purinha. Aqui é gramática purinha. Aí ela vai treinar a gramática com o próximo material de texto. Porque aqui a gente já começa a abordar fábulas. E aí a criança vai ler, memorizar, interpretar, introduzir a gramática. Tudo de uma forma na mesma estrutura do primeiro. Leitura, caligrafia, ortografia, vocabulário, ó. Soletrando, para a criança internalizar o vocabulário, tudo na mesma forma. Aí ela gasta mais 1 ano para fazer esse aqui, tá? Isso aqui, ela usa para sempre. Aqui ela treina os conceitos da gramática que ela tá aprendendo. Ah, aprendeu aqui as informações do RRR, quando usar o R, quando não usar o RR, como que é? Ela entende o conceito e treina. Aqui ela consolida. Se ela está no início, ela precisa de um recurso. Se ela já tem domínio, ela aprendeu. Isso aqui é a introdução para a gente poder pegar firme na acentuação gráfica. É processo. Aí aqui você está estudando isso com a criança, você já está ajudando a criança a entender a acentuação.
gráfica das palavras. Quando que a gente acentua oxítona, paroxítona? Quando que acentua ditongo nasal? É tudo assim, é sequência, é evolução. Não adianta jogar os conteúdos de forma rasa e não oferecer oportunidade para a criança treinar. O programa, ele não é dividido por idade. O programa, ele não é dividido por série escolar. Esses materiais dá para ser utilizado do 1º ao 5º ano. Ah, meu filho é mais velho e não tem domínio da ortografia. Ele pode usar? Pode. Tem crianças com 14 anos que utilizam. Por quê? Porque é gramática. Gramática é uma só. Aqui, an e en no final não é dígrafo, é ditongo. É isso. Aí a criança aprende um conceito da gramática e faz atividade. Ah, a criança está com dificuldade na ortografia. Aqui, ó. Não sabe usar X ou CH. Ensina um conceito para a criança, a regra, e oferece oportunidade para a criança treinar. Priscila, quero que treine mais. Ah, eu quero que treine mais. Vem aqui. Tem várias listas. Faz ditado com ela. Pega o caderno de ditado e faz ditado com a criança. E coloca a criança para treinar e fazer ditado. A criança aprende a ortografia correta de 2 formas. Pela exposição, pela repetição e pelas regras. Ensina a regra e expõe a criança. É esse o caminho. Não tem outro. Essa é a estrutura para a criança aprender. Eu estou falando tudo isso nas aulas que eu estou disponibilizando, aulas gratuitas, aulas fechadas. Quem não assistiu a aula da ortografia, hoje eu vou liberar a aula da gramática. Só digitar aula aqui que eu te mando o link para você ter acesso a essa aula fechada. Aula gratuita, não tem que pagar nada, mas você vai entender toda a estrutura da gramática. A gente coloca como uma base do 1º ao 5º ano, mas depende disso aqui, ó. Eu tenho uma aluna que passou em concurso público, estudando com esse material. Ah, é de criança. Tá. Gente, é gramática. Gramática é uma só. É isso aqui, ó. É gramática. Só que eu não vou dar isso aqui pra criança. Tá tudo mastigado aqui, ó. Tá tudo aqui, explicado, mastigado, detalhado, tá tudo aqui. Quando é a regra, a exceção, aqui, ó, cuidado para não confundir as palavras que possuem hiato ou ditongo, pois ambas possuem encontro vocálico. A diferença é que o hiato é um encontro vocálico que fica em sílabas diferentes, quando é feita a divisão silábica. Já o ditongo é um encontro vocálico que permanece na mesma sílaba. Aqui, o seu filho aprende de verdade. Então, quando você for escolher um material para o seu filho, não vai só pela idade. Vai pelo nível que ele está também, porque isso importa. Porque se o seu filho está avançado, você tem que avançar. Se o seu filho está atrasado, você precisa preencher as lacunas. Certo? Deixa eu virar aqui agora. Posta esse livro pra gente ver. Que livro? Que livro? Gramática? Gramática. Gramática comum. Gramática. Não é nenhum livro. Gramática só. Gramática. Existem inúmeras gramáticas, mas aí você tem que ter tempo pra pegar e esmiuçar a gramática. Conseguir tirar cada conceito, cada termo e aplicar com a criança. Tá tudo isso aqui, ó. Tá tudo isso aqui, ó. Aqui, ó. É o programa. Isso é o programa PDL. É o programa que vai dar a estrutura necessária para o seu filho ter domínio de todos os conteúdos da fonética. Fazer o seu filho ler e escrever corretamente. Esse precisa ser seu objetivo. Se o seu filho não sabe interpretar, se o seu filho tem dificuldade para ler, se o seu filho lê e não entende aquilo que ele lê, ele tem lacunas na leitura. Esses conteúdos vão dar habilidade para ele conseguir avançar. Ai, Priscila, mas eu vou voltar? Se você não voltar, ele não vai avançar. Você não tem opção. Por quê? Porque não é impossível a criança avançar sem essa estrutura. É impossível. É isso. É impossível. Não dá. Não vai. Não vai. Se você não trabalhar a memorização do seu filho, se você não exercitar esse lado do cérebro do seu filho de memorizar, de reter, ele vai ter dificuldade para interpretar, porque ele lê e esquece que ele leu.
Ele lê, quando chega no final da frase, ele não se lembra mais daquilo que ele leu. Por quê? Porque você não estimula essa área do cérebro que é tão importante pro desenvolvimento dele. Aqui, ó. Tudo que você precisa. Só que não é só o material. Tem o meu acompanhamento. Eu dou orientação para as minhas alunas. Eu dou instrução. Eu guio. Eu oriento. Tem encontro todo mês. O que você não pode é ficar de braços cruzados. Existem infinitas formas de ajudar o seu filho. E você não precisa ter experiência. Você não precisa de muito tempo. Você precisa entender o que está acontecendo. Essa explicação que eu coloquei aqui hoje, básica, eu tô falando de forma profunda na nossa aula hoje. Aula 3, hoje. Aula fechada. Aula gratuita, mas é fechada. Não fica disponível aqui no perfil. Então, se você quer ter acesso a essa aula 3, entender a estrutura da gramática, eu falei até ontem brincando, eu falei assim, olha, quem assistir essa aula 3 vai abrir os olhos, você vai abandonar essas vendas que te impedem de ver o real motivo que o seu filho do seu filho não avançar. Hoje, com essa aula, você vai entender por que o seu filho não consegue ler e escrever direito. Nessa aula, eu vou te mostrar o que você pode fazer para ajudar o seu filho. Se você não tá no grupo do WhatsApp, você vai ficar de fora. Você vai perder essa oportunidade. Só digitar aula aqui. Digita aula aqui que eu mando o link pra você. São aulas gratuitas, você não tem que pagar nada. Olha só, a Patrícia, minha aluna PDL, vamos fazer live juntas semana que vem, né, Paty? Obrigada por ensinar sobre memorização, Pri. Aqui até versículo da Bíblia tá fluindo. É isso. Nada acontece de forma isolada. Educação é algo integral. É integral. Se você não trabalha pontos específicos, o seu filho não avança. Memorização é um passo importante para dar a estrutura necessária. A criança ela tem que memorizar. E aí eu não tô falando que a criança vai simplesmente memorizar. Tabuada, ela tem que memorizar. Regras da gramática, ela vai ter que memorizar. Como que a criança memoriza? Quem é aluna PDL já sabe. Como a criança memoriza? Inclusive, as alunas PDL, elas vão ficar assim, impressionadas com a surpresa que eu tô preparando. Porque o que tem de aula que vai subir pra plataforma, aula sobre memorização, sobre como estudar, assim, coisa linda, revisão. Vocês não têm noção do que eu tô aprontando aqui. Sabe por quê? Porque se a criança não memoriza, ela não retém. Se ela não retém, ela não tem o que aplicar. Quando a criança recebe uma informação, ela está tendo a oportunidade de reter isso. Como que ela retém? Repetindo, repetindo, repetindo e aplicando. Não é ficar lendo que nem um papagaio. Que tem pai que fala assim, vai pegar o livro e vai ler. Não, isso não é estudar. Ler não é estudar. Tira isso da sua cabeça. Ler não é estudar. Ler é o primeiro passo para você começar a estudar. É a porta que se abre para você começar a estudar. Ler não é estudar. A criança... Desculpa, gente. A criança, ela vai ler. A criança, ela vai aplicar aquele conceito que ela acabou de aprender em uma atividade. Ela vai aplicar num caso concreto. Ela vai treinar, ela vai escrever, ela vai se colocar em atividade para que ela tenha a oportunidade de fixar isso. Ninguém memoriza repetindo que nem um papagaio. Somente. Porque não basta eu saber quais são os dígrafos. Eu preciso aprender a aplicar. Vou te mostrar. Gente, eu não resisto. Eu vou virar essa câmera de novo. Peraí. Hoje passei a madrugada imprimindo e plastificando o bônus de matemática para trabalhar as tabuadas. É a coisa mais maravilhosa, não é, Paty? Deixa eu ver se o meu tá aqui. Vou mostrar. Ah, Priscila, mas o programa não é português? É. Aqui. Ai, peraí. É de português o programa? É. É de português. Mas tudo que eu faço para os meus filhos, eu disponibilizo para as minhas alunas, porque eu sou dessas. Então, aqui, ó. Ah, meu filho não tem problema com matemática. Tá aqui, só memorizar. Como? Todo dia, eu explico. Aqui, ficha de decomposição. Criança não sabe formar número grande. Aqui ela aprende. Ah, mas não é português? É português. Mas tudo que eu faço para os meus filhos, eu disponibilizo. Vou te mostrar que não basta memorizar. Olha, ficou bonita essa frase, hein? Não basta memorizar, tem que saber aplicar.
Anota aí pra mim, gente, essa frase. Ficou a coisa mais maravilhosa. Nós vamos colocar essa frase nos comentários. Vamos lá. Não basta... Anota aí no seu caderno. Eu vou anotar aqui também. Memorizar. Tem que saber aplicar. Essa podia ser a nossa frase hoje, né? O que vocês acham? Não basta memorizar, tem que saber aplicar. Olha aqui. Vamos virar vocês aqui. Olha pro teto um pouquinho. Virei, gente? Não, virei. Olha aqui. A criança, ela vai... Isso, Pati. Muito bom. Muito bom. Olha aqui. A criança vai ter que memorizar? Vai. O que é dígrafo? Primeiro ela tem que entender o conceito. Dígrafo é o encontro de duas letras que se unem e formam um único som. Beleza. Aí ela vai memorizar os vocálicos e os consonantais. O que eu fazia com a minha filha de 7 anos? Colocava ela para repetir. Ela escreve LH, CH, QU. Ela vai fazendo tudo isso, tá? Beleza. Aí o que acontece? A criança memorizou os dígrafos vocálicos. Em, in, on, certo? Beleza. Aí a criança viu a palavra canto. Tem dígrafo vocálico? Ó, canto. Tem dígrafo vocálico? Tem. Mundo. Tem dígrafo vocálico? Ombro. Tem dígrafo vocálico? Aí, o que acontece? A criança, ela vira um motorzinho, porque a criança, ela aprende muito rápido. Criança é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Criança só não aprende porque a pessoa não sabe ensinar. Porque se souber, ela aprende. Aí você tá trabalhando o texto, como aqui, né, eu mostrei aqui o tanta tinta. Gente, aqui tá uma coisa já. Deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo. Achei. Aí a criança tá lendo o poema aqui, ou na letra cursiva, ou na letra de forma, e aí a criança, ela vai percebendo todos os dígrafos que estão aqui, porque você mostrou pra ela, né? Que aqui, ó. Quais são os dígrafos? Em, in, on, em, in, on. Aí a criança vai e marca aqui. E vira um motorzinho, né? Marca tudo, super animada, tal e tal. Só que aí... Gramática não seria gramática se não houvessem as exceções. Ah, pois é. Né? Existem as exceções. Opa, vocês estão caindo aí. Calma aí, segura, gente. Aí o que acontece? Tem as exceções. Claro que tem, porque tem que ter as exceções. E aí a criança se depara com a palavra cantem. E a criança se depara com a palavra falam. A criança se depara com a palavra também. Só que a criança virou aquele motorzinho, né? E aí você pede para ela identificar. Vou até marcar de outra cor aqui. Aí você pede para a criança identificar os dígrafos. Aí o que ela faz? Aqui, aqui, aqui. Aí a criança vem, nem pensa. É o motor. Chegamos no ponto-chave. Tô empolgada aqui, gente. Eu amo escrever nesse quadro. Refletir. Tá embolado aqui, mas dá pra entender. Aí chegamos num ponto importante. Não basta memorizar. Memorizar é uma janela. Precisa aprender a aplicar. Pensar. Refletir. Isso aqui, ó, é gramática. Gramática oferece para o seu filho condições, habilidades de pensar e refletir. Gramática. Não adianta a criança memorizar em, in, on. Ela tem que analisar. Você acha que isso é trabalhado de forma sistematizada assim? Levando a criança a pensar, poxa, isso aqui não vai se enquadrar em todas as situações. Analisa. Reproduz a palavra. Entende qual que é o conceito. O que é dígrafo? Encontro de duas letras que se unem e formam um único som. Canto, beleza. Mundo, beleza. Ombro, beleza. Cantem. Aqui, essas duas letrinhas, tá reproduzindo um único som? Fala de novo. Cantem.
Não, eu escuto o som do E, eu escuto o som do M sendo representado pela letrinha I. Cantem pelo som, tá? Não pela letra, pelo som I. Falam. Tem som de U. Eu escuto A e eu escuto U. Falam. Também. Neste caso, não é dígrafo. Aí você fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou ensinar isso pro meu filho? Ele vai primeiro aprender o simples. O que é usual, geral. À medida que ele vai avançando e vai tendo domínio e vai fazendo o quê, gente? Atividade. Vai fazendo atividade, 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 vai fazendo atividade. Olha só. Vai fazendo atividade, isso vai ficando internalizado. Por quê? Porque quanto mais eu exponho o meu filho, quanto mais ele pratica, mais ele internaliza. Aí eu vou explicar pra ele que an e en no final não forma dígrafo, é um ditongo. Por quê? O que é ditongo? É um encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba pronunciada. Isso é ditongo. 2 sons e dígrafo, 1 som. Isso aqui é a habilidade que o seu filho tem que desenvolver. Não é, gente, pelo amor de Deus, não é ficar jogando 500 atividades de forma aleatória. A internet hoje é um mundo. Agora, estruturado, sistematizado, é isso. Olha só, percebi que a minha filha tem 13 anos e tem muita dificuldade. Naren, assiste a aula de hoje, tá? Assiste a aula de hoje. Aula 1 e 2 ainda está disponível. E hoje, às 20h07, eu vou liberar uma aula fechada. Eu vou dar uma aula aqui, ó, explicando tudo isso de forma minuciosa. Aula fechada, tá? Não tem que pagar nada. É só digitar aula aqui nos comentários que eu mando o link para você poder assistir a aula, tá bom? Entra no grupo do WhatsApp que eu vou mandar por lá. O seu objetivo não é só a memorização. A criança, ela precisa aprender a memorizar, ela precisa ser estimulada e treinada para memorizar. Mas o nosso objetivo é fazer a criança pensar, refletir. A gramática te dá essa habilidade, se aplicada de forma adequada. A criança, ela não vai ser aquele robozinho que vai marcar A, B, C ou D, B, chuta. Não, ela pensa, ela questiona. Aqui, ó, eu ensino isso. Olha aqui, cadê? Deixa eu achar uma atividade que eu mostro isso, peraí. Eu rabisco o meu material todo, sabe? Peraí. Olha aqui. Não é a criança marcar qualquer um. Ela pensa. Aqui, ó, normalmente crianças que já estão alfabetizadas, crianças que já estão... Ah, meu filho não lê direito, não tem problema. Mas ele já tá, assim, 8 anos. É só a idade que a gente olha? Não. Habilidade, capacidade também. Depois que a criança finaliza esse aqui, que é a estrutura, que é a base, a criança vem para esse. Aí, a criança ela vai ter que analisar cada palavra. Ela vai ter que pensar em cada uma para conseguir entender o conceito e achar a resposta. Eu tô fazendo a criança pensar. Eu tô fazendo a criança refletir através da gramática. Eu estou fazendo ela analisar. Ela já memorizou, ou de tanto que repetiu, ela já internalizou aquele conceito. Mas não basta memorizar. Tem que saber aplicar. Não é nada de forma aleatória. Eu tô aqui, por exemplo, com o jogo soletrando. Várias pessoas me mandaram mensagem. Ah, Pri, o jogo soletrando. Gente, isso aqui a criança pode jogar. Aí tem um tabuleiro aqui pra você jogar com a criança e aprender a ortografia das palavras. Não é aprender, é treinar. Pode um dia ter um joguinho, o que tem? Mas a criança, ela não vai aprender só brincando. Precisa ser sistematizado. Aqui você consegue fazer inúmeras atividades utilizando isso aqui. O seu filho, ele só precisa de uma oportunidade para aprender. Aí você talvez não se sinta capaz de ensinar. Esse programa, ele foi feito para a mãe. Para você conseguir aplicar com seu filho. Porque tem tudo aqui. Tá tudo aqui. Você não precisa pensar na regra, na exceção. Vai aparecer aqui.
Tudo que você... Ó, sempre eu coloco um lembrete. Eu coloco o que é importante. Por quê? Quanto mais o seu filho for exposto, mais ele memoriza, mais ele internaliza. E ele vai se deparar, não se preocupa, com as regras e com as exceções aqui. Você não tem que se preocupar, porque eu já pensei nisso. Porque se eu não coloco as exceções aqui na estrutura adequada, você não vai lembrar, você não vai saber. Tá tudo aqui. Sempre, ó, um lembrete. Eu coloco aqui. E eu te falo, é impossível seu filho não aprender. Seu filho só não aprende se você não, se ele não fizer. Aí não tem como, né? Milagre, né? Mas é isso. Então, programa que você consegue, tem material aí para você usar por muitos anos. Material que é vitalício, até você, adulto, todos da casa podem utilizar. Mas com o objetivo de fazer a criança. Nós vamos treinar a memória da criança. Nós vamos trabalhar todas as habilidades necessárias, mas nós vamos ensinar a criança a aplicar. Não adianta a criança só aprender uma regrinha e não conseguir aplicar. Não adianta. É isso. Tá? Então, se você quer ter acesso a uma aula completa, só digitar aula, que ainda dá tempo de você entrar lá no grupo do WhatsApp para você participar da nossa aula hoje, às 20h07, gramática. Qual a importância da gramática na vida do seu filho e o quanto isso vai interferir diretamente nos resultados do seu filho, tá? Ficou alguma dúvida? Conta aqui pra mim. Hoje a gente fez uma aula mais prolongada, que hoje é sexta-feira, né, minha gente? Hoje é sexta-feira. Mas o que eu quis mostrar? Que não é sobre a idade. É sobre que nível, que ponto o seu filho está. Por isso que nesse evento eu disponibilizei 3 aulas. Na aula 1 eu falei só sobre leitura. Na aula 2 eu falei só sobre ortografia. Na aula 3 eu vou pôr gramática. E aí você vai entender por que realmente o seu filho não avança. Aí você vai falar assim, meu Deus, não imaginava que era por isso. Na aula de hoje. Tá certo? Então, te vejo na aula de hoje, às 20h07. Fica lá no grupo, não saia lá do grupo, tá bom? O valor desse material, vou falar tudo na nossa aula de hoje à noite, tá bom? Do programa, o programa PDL. Tem mais alguma dúvida? Bora? Bora colocar em prática o que vocês aprenderam hoje? Qual que vai ser a nossa frase? Não basta memorizar, tem que saber aplicar, tá bom? Como faço para entrar no grupo? Só digitar aula aqui nos comentários, tá, Michele? Digita aula, a minha equipe vai te mandar um link no direct, você clica lá e você já vai ter acesso à aula 1, à aula 2, embaixo tem um grupo do WhatsApp, clica lá para entrar, tá bom? Aula 3 hoje às 20h07, eu te espero. Nossa aula, última aula da maratona. Domingo, aula 4 com sorteio de quem, gente? Ó, Descomplicando a Gramática. Eu vou sortear esse material aqui pra vocês. Como que faz para participar? Tem um post no perfil explicando como que faz para participar, mas eu já adianto que tem que anotar as palavras-chave que aparecem na aula, tá bom? Tem que anotar as palavras, certo? Vamos tirar um print? Bora fazer um café sobre homeschooling? Vamos fazer sim, tá, Fê? Não basta memorizar, tem que saber aplicar. Vamos fazer o seguinte. Olha aí a Mimos, a Alessandra linda. Pri, esse combo não é sobre material, é um alavanco para as mães. É isso aí. É isso, gente. É preparar o seu filho para o futuro, é oferecer a estrutura necessária. Encosta a porta aí pra menininha. Vamos tirar um print aí, gente. E aí, o que a gente vai fazer? Cada uma de vocês vão lá na publicação. Esse vídeo vai ficar aqui no Instagram, vai pro YouTube também. Vai na publicação e escreve a frase. Ninguém vai entender nada, só a gente. Né? Eu vou colocar lá na legenda. Os entendedores entenderão. Não basta memorizar, tem que saber aplicar. Ah, CL Marcos é Cláudia, então agora eu memorizei. Cláudia. Agora eu só te chamo de Claudinha, tá bom? Então vamos lá. Foto, vai, print. Bora, vai lá nos comentários, espera um pouquinho
que eu vou colocar, é o tempo do vídeo subir, e aí você vai colocar lá nos comentários. Não basta memorizar, tem que saber aplicar. Combinado? Então tá, olha aí a Daciele, amamos o Descomplicando. Fica com Deus. Beijo, gente, até de noite.